Desde que começou a circular a notícia de que o Mirassol poderia ficar fora da Libertadores, o coração do torcedor do São Paulo passou a bater diferente, como se de repente um horizonte que parecia distante se abrisse diante dos nossos olhos tricolores, trazendo de volta aquele velho sentimento de esperança que só quem vive o dia a dia do clube sabe explicar, e a cada conversa de bar, a cada grupo de mensagens, a ideia de que essa vaga pode escorregar para as mãos do São Paulo ganha força. Alimentada por sussurros de bastidores, por supostos movimentos de diretoria e por uma confiança quase teimosa de que, desta vez, o destino vai sorrir para o Morumbi. Enquanto oficialmente ninguém confirma nada, nos corredores do futebol brasileiro o assunto corre solto, e o nome do Mirassol surge sempre acompanhado de dúvidas, questionamentos e comentários de que problemas administrativos, pendências de documentação ou até questões financeiras poderiam tirá-lo da Libertadores, abrindo automaticamente uma brecha no regulamento que recolocaria o São Paulo na Rota da América, uma possibilidade que faz o torcedor tricolor imaginar de novo aquelas noites de estádio cheio, luzes fortes, camisa pesada e o hino da competição ecoando como um chamado para um clube que nasceu para jogar os grandes torneios do continente. Nos programas esportivos, nas rádios e nas redes sociais, muita gente já começou a montar as contas, revisar tabelas e vasculhar o regulamento para entender exatamente qual seria o caminho para o São Paulo herdar essa vaga. E mesmo que tudo ainda seja tratado como rumor, a verdade é que o torcedor abraça essa faísca de esperança com toda força, porque sabe que, em campo, o time mostrou momentos de competitividade, encarou adversários pesados e deixou a sensação de que, com alguns ajustes e um empurrãozinho do destino, poderia muito bem estar entre os representantes do país na maior competição de clubes da América do Sul. Do lado do Morumbi, o silêncio é calculado, e isso só aumenta a sensação de que alguma coisa está se movendo nos bastidores, porque o São Paulo aprendeu, depois de tantos anos de turbulência, que determinadas negociações, conversas com confederação e até mesmo com representantes de emissoras de televisão precisam acontecer longe dos holofotes, em reuniões discretas e telefonemas silenciosos, enquanto o discurso público segue moderado, respeitoso com todos os envolvidos, mas internamente a diretoria não deixa de estudar cenários, prazos e caminhos jurídicos para garantir que, se o Mirassol realmente ficar de fora, o clube esteja pronto para ocupar o lugar que, na visão de muitos tricolores, é o que melhor representa a grandeza do São Paulo. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade de voltar à Libertadores reacende lembranças que pareciam guardadas no fundo da memória, como as noites mágicas de 3 conquistas continentais, as invasões ao Morumbi, os mosaicos, a fumaça tricolor subindo para o céu e a sensação de que, quando São Paulo pisa em um torneio dessa grandeza, alguma coisa diferente acontece. Uma energia que não se explica apenas com palavras, mas que se sente na pele, no arrepio, no grito preso na garganta, e é por isso que a notícia sobre o Mirassol mexe tanto com o emocional de quem acompanha o clube com paixão quase religiosa. Em grupos de torcedores, muita gente garante que pessoas ligadas aos bastidores da bola já davam como praticamente certa a participação do Mirassol, mas que novas informações surgiram nos últimos dias, indicando possíveis dificuldades de comprovar alguns requisitos exigidos para disputar a Libertadores. E é exatamente nessa fresta que o torcedor tricolor enxerga uma oportunidade quase divina, como se o roteiro estivesse sendo reescrito no último capítulo da temporada para premiar a resiliência de um clube que, mesmo vivendo altos e baixos, nunca deixou de carregar uma camisa que impõe respeito no continente. O clima nas arquibancadas virtuais é de expectativa, e cada nova notícia, cada pequeno detalhe, vira motivo para discussão acalorada, com torcedores analisando supostos documentos, interpretando regras de classificação, comparando campanhas e reforçando a tese de que, se o Mirassol realmente vacilar, o São Paulo aparece como candidato natural para assumir essa vaga. Não apenas pela tradição, mas também pela força de mercado, pela capacidade de mobilizar uma massa gigantesca de torcedores e pela relevância esportiva e comercial que o clube representa para qualquer torneio internacional. Dentro do elenco, ainda que oficialmente o discurso seja focado no trabalho diário, na preparação física, tática e mental para a próxima temporada, é impossível imaginar que os jogadores não estejam atentos a tudo o que está sendo dito, porque disputar a Libertadores é o sonho de qualquer atleta que veste a camisa do São Paulo. E saber que uma brecha pode se abrir no último momento mexe com o psicológico, com a motivação e até com a forma como cada um se enxerga no projeto, já que uma vaga na competição continental muda o patamar de visibilidade, atrai mais olhos do mundo e valoriza quem estiver ali dentro de campo representando o escudo tricolor.
Na diretoria, fala-se muito em planejamento, em manter os pés no chão e seguir trabalhando como se nada estivesse garantido, mas ao mesmo tempo surgem rumores de que alguns movimentos do mercado foram retardados justamente à espera de uma definição sobre a vaga da Libertadores. Porque não é a mesma coisa montar um elenco apenas para competições nacionais e preparar um grupo que terá de enfrentar viagens longas, gramados hostis, altitudes e adversários que se transformam quando entram em campo. Em nome da América, e o São Paulo conhece como poucos essa realidade, por já ter vivido o auge e também decepções nesse palco continental. À medida que o assunto ganha corpo, é inevitável que a torcida comece a fazer projeções sobre como seria essa participação do São Paulo na Libertadores caso a vaga realmente se confirme, e as discussões vão desde o possível grupo que o time poderia pegar até a volta de um clima mais místico ao Morumbi, com o estádio recebendo bandeiras gigantes, sinalizadores, vozes uníssonas cantando por 90 minutos e uma pressão que historicamente fez muitos gigantes continentais tremerem, porque quando o São Paulo está conectado com sua torcida em noite de mata-mata internacional, algo especial costuma acontecer, e é exatamente essa magia que o torcedor sente que pode estar prestes a reviver. Desde que começou a circular a notícia de que o Mirassol poderia ficar fora da Libertadores, o coração do torcedor do São Paulo passou a bater diferente, como se de repente um horizonte que parecia distante se abrisse diante dos nossos olhos tricolores, trazendo de volta aquele velho sentimento de esperança que só quem vive o dia a dia do clube sabe explicar, e a cada conversa de bar, a cada grupo de mensagens, a ideia de que essa vaga pode escorregar para as mãos do São Paulo ganha força. Alimentada por sussurros de bastidores, por supostos movimentos de diretoria e por uma confiança quase teimosa de que, desta vez, o destino vai sorrir para o Morumbi. Enquanto oficialmente ninguém confirma nada, nos corredores do futebol brasileiro o assunto corre solto, e o nome do Mirassol surge sempre acompanhado de dúvidas, questionamentos e comentários de que problemas administrativos, pendências de documentação ou até questões financeiras poderiam tirá-lo da Libertadores, abrindo automaticamente uma brecha no regulamento que recolocaria o São Paulo na Rota da América, uma possibilidade que faz o torcedor tricolor imaginar de novo aquelas noites de estádio cheio, luzes fortes, camisa pesada e o hino da competição ecoando como um chamado para um clube que nasceu para jogar os grandes torneios do continente. Nos programas esportivos, nas rádios e nas redes sociais, muita gente já começou a montar as contas, revisar tabelas e vasculhar o regulamento para entender exatamente qual seria o caminho para o São Paulo herdar essa vaga. E mesmo que tudo ainda seja tratado como rumor, a verdade é que o torcedor abraça essa faísca de esperança com toda força, porque sabe que, em campo, o time mostrou momentos de competitividade, encarou adversários pesados e deixou a sensação de que, com alguns ajustes e um empurrãozinho do destino, poderia muito bem estar entre os representantes do país na maior competição de clubes da América do Sul. Do lado do Morumbi, o silêncio é calculado, e isso só aumenta a sensação de que alguma coisa está se movendo nos bastidores, porque o São Paulo aprendeu, depois de tantos anos de turbulência, que determinadas negociações, conversas com confederação e até mesmo com representantes de emissoras de televisão precisam acontecer longe dos holofotes, em reuniões discretas e telefonemas silenciosos, enquanto o discurso público segue moderado, respeitoso com todos os envolvidos, mas internamente a diretoria não deixa de estudar cenários, prazos e caminhos jurídicos para garantir que, se o Mirassol realmente ficar de fora, o clube esteja pronto para ocupar o lugar que, na visão de muitos tricolores, é o que melhor representa a grandeza do São Paulo. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade de voltar à Libertadores reacende lembranças que pareciam guardadas no fundo da memória, como as noites mágicas de 3 conquistas continentais, as invasões ao Morumbi, os mosaicos, a fumaça tricolor subindo para o céu e a sensação de que, quando São Paulo pisa em um torneio dessa grandeza, alguma coisa diferente acontece. Uma energia que não se explica apenas com palavras, mas que se sente na pele, no arrepio, no grito preso na garganta, e é por isso que a notícia sobre o Mirassol mexe tanto com o emocional de quem acompanha o clube com paixão quase religiosa. Em grupos de torcedores, muita gente garante que pessoas ligadas aos bastidores da bola já davam como praticamente certa a participação do Mirassol, mas que novas informações surgiram nos últimos dias, indicando possíveis dificuldades de comprovar alguns requisitos exigidos para disputar a Libertadores. E é exatamente nessa fresta que o torcedor tricolor enxerga uma oportunidade quase divina, como se o roteiro estivesse sendo reescrito no último capítulo da temporada para premiar a resiliência de um clube que, mesmo vivendo altos e baixos, nunca deixou de carregar uma camisa que impõe respeito no continente. O clima nas arquibancadas virtuais é de expectativa, e cada nova notícia, cada pequeno detalhe, vira motivo para discussão acalorada, com torcedores analisando supostos documentos, interpretando regras de classificação, comparando campanhas e reforçando a tese de que, se o Mirassol realmente vacilar,
o São Paulo aparece como candidato natural para assumir essa vaga. Não apenas pela tradição, mas também pela força de mercado, pela capacidade de mobilizar uma massa gigantesca de torcedores e pela relevância esportiva e comercial que o clube representa para qualquer torneio internacional. Dentro do elenco, ainda que oficialmente o discurso seja focado no trabalho diário, na preparação física, tática e mental para a próxima temporada, é impossível imaginar que os jogadores não estejam atentos a tudo o que está sendo dito, porque disputar a Libertadores é o sonho de qualquer atleta que veste a camisa do São Paulo. E saber que uma brecha pode se abrir no último momento mexe com o psicológico, com a motivação e até com a forma como cada um se enxerga no projeto, já que uma vaga na competição continental muda o patamar de visibilidade, atrai mais olhos do mundo e valoriza quem estiver ali dentro de campo representando o escudo tricolor. Na diretoria, fala-se muito em planejamento, em manter os pés no chão e seguir trabalhando como se nada estivesse garantido, mas ao mesmo tempo surgem rumores de que alguns movimentos do mercado foram retardados justamente à espera de uma definição sobre a vaga da Libertadores. Porque não é a mesma coisa montar um elenco apenas para competições nacionais e preparar um grupo que terá de enfrentar viagens longas, gramados hostis, altitudes e adversários que se transformam quando entram em campo. Em nome da América, e o São Paulo conhece como poucos essa realidade, por já ter vivido o auge e também decepções nesse palco continental. À medida que o assunto ganha corpo, é inevitável que a torcida comece a fazer projeções sobre como seria essa participação do São Paulo na Libertadores caso a vaga realmente se confirme, e as discussões vão desde o possível grupo que o time poderia pegar até a volta de um clima mais místico ao Morumbi, com o estádio recebendo bandeiras gigantes, sinalizadores, vozes uníssonas cantando por 90 minutos e uma pressão que historicamente fez muitos gigantes continentais tremerem, porque quando o São Paulo está conectado com sua torcida em noite de mata-mata internacional, algo especial costuma acontecer, e é exatamente essa magia que o torcedor sente que pode estar prestes a reviver. Desde que começou a circular a notícia de que o Mirassol poderia ficar fora da Libertadores, o coração do torcedor do São Paulo passou a bater diferente, como se de repente um horizonte que parecia distante se abrisse diante dos nossos olhos tricolores, trazendo de volta aquele velho sentimento de esperança que só quem vive o dia a dia do clube sabe explicar, e a cada conversa de bar, a cada grupo de mensagens, a ideia de que essa vaga pode escorregar para as mãos do São Paulo ganha força. Alimentada por sussurros de bastidores, por supostos movimentos de diretoria e por uma confiança quase teimosa de que, desta vez, o destino vai sorrir para o Morumbi. Enquanto oficialmente ninguém confirma nada, nos corredores do futebol brasileiro o assunto corre solto, e o nome do Mirassol surge sempre acompanhado de dúvidas, questionamentos e comentários de que problemas administrativos, pendências de documentação ou até questões financeiras poderiam tirá-lo da Libertadores, abrindo automaticamente uma brecha no regulamento que recolocaria o São Paulo na Rota da América, uma possibilidade que faz o torcedor tricolor imaginar de novo aquelas noites de estádio cheio, luzes fortes, camisa pesada e o hino da competição ecoando como um chamado para um clube que nasceu para jogar os grandes torneios do continente. Nos programas esportivos, nas rádios e nas redes sociais, muita gente já começou a montar as contas, revisar tabelas e vasculhar o regulamento para entender exatamente qual seria o caminho para o São Paulo herdar essa vaga. E mesmo que tudo ainda seja tratado como rumor, a verdade é que o torcedor abraça essa faísca de esperança com toda força, porque sabe que, em campo, o time mostrou momentos de competitividade, encarou adversários pesados e deixou a sensação de que, com alguns ajustes e um empurrãozinho do destino, poderia muito bem estar entre os representantes do país na maior competição de clubes da América do Sul. Do lado do Morumbi, o silêncio é calculado, e isso só aumenta a sensação de que alguma coisa está se movendo nos bastidores, porque o São Paulo aprendeu, depois de tantos anos de turbulência, que determinadas negociações, conversas com confederação e até mesmo com representantes de emissoras de televisão precisam acontecer longe dos holofotes, em reuniões discretas e telefonemas silenciosos, enquanto o discurso público segue moderado, respeitoso com todos os envolvidos, mas internamente a diretoria não deixa de estudar cenários, prazos e caminhos jurídicos para garantir que, se o Mirassol realmente ficar de fora, o clube esteja pronto para ocupar o lugar que, na visão de muitos tricolores, é o que melhor representa a grandeza do São Paulo. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade de voltar à Libertadores reacende lembranças que pareciam guardadas no fundo da memória, como as noites mágicas de 3 conquistas continentais, as invasões ao Morumbi, os mosaicos, a fumaça tricolor subindo para o céu e a sensação de que, quando São Paulo pisa em um torneio dessa grandeza, alguma coisa diferente acontece. Uma energia que não se explica apenas com palavras, mas que se sente na pele, no arrepio, no grito preso na garganta, e é por isso que a notícia sobre o Mirassol mexe tanto com o emocional de quem acompanha o clube com paixão quase religiosa. Em grupos de torcedores,
Muita gente garante que pessoas ligadas aos bastidores da bola já davam como praticamente certa a participação do Mirassol, mas que novas informações surgiram nos últimos dias, indicando possíveis dificuldades de comprovar alguns requisitos exigidos para disputar a Libertadores. E é exatamente nessa fresta que o torcedor tricolor enxerga uma oportunidade quase divina, como se o roteiro estivesse sendo reescrito no último capítulo da temporada para premiar a resiliência de um clube que, mesmo vivendo altos e baixos, nunca deixou de carregar uma camisa que impõe respeito no continente. O clima nas arquibancadas virtuais é de expectativa, e cada nova notícia, cada pequeno detalhe, vira motivo para discussão acalorada, com torcedores analisando supostos documentos, interpretando regras de classificação, comparando campanhas e reforçando a tese de que, se o Mirassol realmente vacilar, o São Paulo aparece como candidato natural para assumir essa vaga. Não apenas pela tradição, mas também pela força de mercado, pela capacidade de mobilizar uma massa gigantesca de torcedores e pela relevância esportiva e comercial que o clube representa para qualquer torneio internacional. Dentro do elenco, ainda que oficialmente o discurso seja focado no trabalho diário, na preparação física, tática e mental para a próxima temporada, é impossível imaginar que os jogadores não estejam atentos a tudo o que está sendo dito, porque disputar a Libertadores é o sonho de qualquer atleta que veste a camisa do São Paulo. E saber que uma brecha pode se abrir no último momento mexe com o psicológico, com a motivação e até com a forma como cada um se enxerga no projeto, já que uma vaga na competição continental muda o patamar de visibilidade, atrai mais olhos do mundo e valoriza quem estiver ali dentro de campo representando o escudo tricolor. Na diretoria, fala-se muito em planejamento, em manter os pés no chão e seguir trabalhando como se nada estivesse garantido, mas ao mesmo tempo surgem rumores de que alguns movimentos do mercado foram retardados justamente à espera de uma definição sobre a vaga da Libertadores. Porque não é a mesma coisa montar um elenco apenas para competições nacionais e preparar um grupo que terá de enfrentar viagens longas, gramados hostis, altitudes e adversários que se transformam quando entram em campo. Em nome da América, e o São Paulo conhece como poucos essa realidade, por já ter vivido o auge e também decepções nesse palco continental. À medida que o assunto ganha corpo, é inevitável que a torcida comece a fazer projeções sobre como seria essa participação do São Paulo na Libertadores caso a vaga realmente se confirme, e as discussões vão desde o possível grupo que o time poderia pegar até a volta de um clima mais místico ao Morumbi, com o estádio recebendo bandeiras gigantes, sinalizadores, vozes uníssonas cantando por 90 minutos e uma pressão que historicamente fez muitos gigantes continentais tremerem, porque quando o São Paulo está conectado com sua torcida em noite de mata-mata internacional, algo especial costuma acontecer, e é exatamente essa magia que o torcedor sente que pode estar prestes a reviver. Desde que começou a circular a notícia de que o Mirassol poderia ficar fora da Libertadores, o coração do torcedor do São Paulo passou a bater diferente, como se de repente um horizonte que parecia distante se abrisse diante dos nossos olhos tricolores, trazendo de volta aquele velho sentimento de esperança que só quem vive o dia a dia do clube sabe explicar, e a cada conversa de bar, a cada grupo de mensagens, a ideia de que essa vaga pode escorregar para as mãos do São Paulo ganha força. Alimentada por sussurros de bastidores, por supostos movimentos de diretoria e por uma confiança quase teimosa de que, desta vez, o destino vai sorrir para o Morumbi. Enquanto oficialmente ninguém confirma nada, nos corredores do futebol brasileiro o assunto corre solto, e o nome do Mirassol surge sempre acompanhado de dúvidas, questionamentos e comentários de que problemas administrativos, pendências de documentação ou até questões financeiras poderiam tirá-lo da Libertadores, abrindo automaticamente uma brecha no regulamento que recolocaria o São Paulo na Rota da América, uma possibilidade que faz o torcedor tricolor imaginar de novo aquelas noites de estádio cheio, luzes fortes, camisa pesada e o hino da competição ecoando como um chamado para um clube que nasceu para jogar os grandes torneios do continente. Nos programas esportivos, nas rádios e nas redes sociais, muita gente já começou a montar as contas, revisar tabelas e vasculhar o regulamento para entender exatamente qual seria o caminho para o São Paulo herdar essa vaga. E mesmo que tudo ainda seja tratado como rumor, a verdade é que o torcedor abraça essa faísca de esperança com toda força, porque sabe que, em campo, o time mostrou momentos de competitividade, encarou adversários pesados e deixou a sensação de que, com alguns ajustes e um empurrãozinho do destino, poderia muito bem estar entre os representantes do país na maior competição de clubes da América do Sul. Do lado do Morumbi, o silêncio é calculado, e isso só aumenta a sensação de que alguma coisa está se movendo nos bastidores, porque o São Paulo aprendeu, depois de tantos anos de turbulência, que determinadas negociações, conversas com confederação e até mesmo com representantes de emissoras de televisão precisam acontecer longe dos holofotes, em reuniões discretas e telefonemas silenciosos, enquanto o discurso público segue moderado, respeitoso com todos os envolvidos, mas
Internamente, a diretoria não deixa de estudar cenários, prazos e caminhos jurídicos para garantir que, se o Mirassol realmente ficar de fora, o clube esteja pronto para ocupar o lugar que, na visão de muitos tricolores, é o que melhor representa a grandeza do São Paulo. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade de voltar à Libertadores reacende lembranças que pareciam guardadas no fundo da memória, como as noites mágicas de 3 conquistas continentais, as invasões ao Morumbi, os mosaicos, a fumaça tricolor subindo para o céu e a sensação de que, quando São Paulo pisa em um torneio dessa grandeza, alguma coisa diferente acontece. Uma energia que não se explica apenas com palavras, mas que se sente na pele, no arrepio, no grito preso na garganta, e é por isso que a notícia sobre o Mirassol mexe tanto com o emocional de quem acompanha o clube com paixão quase religiosa. Em grupos de torcedores, muita gente garante que pessoas ligadas aos bastidores da bola já davam como praticamente certa a participação do Mirassol, mas que novas informações surgiram nos últimos dias, indicando possíveis dificuldades de comprovar alguns requisitos exigidos para disputar a Libertadores. E é exatamente nessa fresta que o torcedor tricolor enxerga uma oportunidade quase divina, como se o roteiro estivesse sendo reescrito no último capítulo da temporada para premiar a resiliência de um clube que, mesmo vivendo altos e baixos, nunca deixou de carregar uma camisa que impõe respeito no continente. O clima nas arquibancadas virtuais é de expectativa, e cada nova notícia, cada pequeno detalhe, vira motivo para discussão acalorada, com torcedores analisando supostos documentos, interpretando regras de classificação, comparando campanhas e reforçando a tese de que, se o Mirassol realmente vacilar, o São Paulo aparece como candidato natural para assumir essa vaga. Não apenas pela tradição, mas também pela força de mercado, pela capacidade de mobilizar uma massa gigantesca de torcedores e pela relevância esportiva e comercial que o clube representa para qualquer torneio internacional. Dentro do elenco, ainda que oficialmente o discurso seja focado no trabalho diário, na preparação física, tática e mental para a próxima temporada, é impossível imaginar que os jogadores não estejam atentos a tudo o que está sendo dito, porque disputar a Libertadores é o sonho de qualquer atleta que veste a camisa do São Paulo. E saber que uma brecha pode se abrir no último momento mexe com o psicológico, com a motivação e até com a forma como cada um se enxerga no projeto, já que uma vaga na competição continental muda o patamar de visibilidade, atrai mais olhos do mundo e valoriza quem estiver ali dentro de campo representando o escudo tricolor. Na diretoria, fala-se muito em planejamento, em manter os pés no chão e seguir trabalhando como se nada estivesse garantido, mas ao mesmo tempo surgem rumores de que alguns movimentos do mercado foram retardados justamente à espera de uma definição sobre a vaga da Libertadores. Porque não é a mesma coisa montar um elenco apenas para competições nacionais e preparar um grupo que terá de enfrentar viagens longas, gramados hostis, altitudes e adversários que se transformam quando entram em campo. Em nome da América, e o São Paulo conhece como poucos essa realidade, por já ter vivido o auge e também decepções nesse palco continental. À medida que o assunto ganha corpo, é inevitável que a torcida comece a fazer projeções sobre como seria essa participação do São Paulo na Libertadores caso a vaga realmente se confirme, e as discussões vão desde o possível grupo que o time poderia pegar até a volta de um clima mais místico ao Morumbi, com o estádio recebendo bandeiras gigantes, sinalizadores, vozes uníssonas cantando por 90 minutos e uma pressão que historicamente fez muitos gigantes continentais tremerem, porque quando o São Paulo está conectado com sua torcida em noite de mata-mata internacional, algo especial costuma acontecer, e é exatamente essa magia que o torcedor sente que pode estar prestes a reviver. Desde que começou a circular a notícia de que o Mirassol poderia ficar fora da Libertadores, o coração do torcedor do São Paulo passou a bater diferente, como se de repente um horizonte que parecia distante se abrisse diante dos nossos olhos tricolores, trazendo de volta aquele velho sentimento de esperança que só quem vive o dia a dia do clube sabe explicar, e a cada conversa de bar, a cada grupo de mensagens, a ideia de que essa vaga pode escorregar para as mãos do São Paulo ganha força. Alimentada por sussurros de bastidores, por supostos movimentos de diretoria e por uma confiança quase teimosa de que, desta vez, o destino vai sorrir para o Morumbi. Enquanto oficialmente ninguém confirma nada, nos corredores do futebol brasileiro o assunto corre solto, e o nome do Mirassol surge sempre acompanhado de dúvidas, questionamentos e comentários de que problemas administrativos, pendências de documentação ou até questões financeiras poderiam tirá-lo da Libertadores, abrindo automaticamente uma brecha no regulamento que recolocaria o São Paulo na Rota da América, uma possibilidade que faz o torcedor tricolor imaginar de novo aquelas noites de estádio cheio, luzes fortes, camisa pesada e o hino da competição ecoando como um chamado para um clube que nasceu para jogar os grandes torneios do continente. Nos programas esportivos, nas rádios e nas redes sociais,
muita gente já começou a montar as contas, revisar tabelas e vasculhar o regulamento para entender exatamente qual seria o caminho para o São Paulo herdar essa vaga. E mesmo que tudo ainda seja tratado como rumor, a verdade é que o torcedor abraça essa faísca de esperança com toda a força, porque sabe que, em campo, o time mostrou momentos de competitividade, encarou adversários pesados e deixou a sensação de que, com alguns ajustes e um empurrãozinho do destino, poderia muito bem estar entre os representantes do país na maior competição de clubes da América do Sul. Do lado do Morumbi, o silêncio é calculado, e isso só aumenta a sensação de que alguma coisa está se movendo nos bastidores, porque o São Paulo aprendeu, depois de tantos anos de turbulência, que determinadas negociações, conversas com confederação e até mesmo com representantes de emissoras de televisão precisam acontecer longe dos holofotes, em reuniões discretas e telefonemas silenciosos, enquanto o discurso público segue moderado, respeitoso com todos os envolvidos, mas internamente a diretoria não deixa de estudar cenários, prazos e caminhos jurídicos para garantir que, se o Mirassol realmente ficar de fora, o clube esteja pronto para ocupar o lugar que, na visão de muitos tricolores, é o que melhor representa a grandeza do São Paulo. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade de voltar à Libertadores reacende lembranças que pareciam guardadas no fundo da memória, como as noites mágicas de 3 conquistas continentais, as invasões ao Morumbi, os mosaicos, a fumaça tricolor subindo para o céu e a sensação de que, quando São Paulo pisa em um torneio dessa grandeza, alguma coisa diferente acontece. Uma energia que não se explica apenas com palavras, mas que se sente na pele, no arrepio, no grito preso na garganta, e é por isso que a notícia sobre o Mirassol mexe tanto com o emocional de quem acompanha o clube com paixão quase religiosa. Em grupos de torcedores, muita gente garante que pessoas ligadas aos bastidores da bola já davam como praticamente certa a participação do Mirassol, mas que novas informações surgiram nos últimos dias, indicando possíveis dificuldades de comprovar alguns requisitos exigidos para disputar a Libertadores. E é exatamente nessa fresta que o torcedor tricolor enxerga uma oportunidade quase divina, como se o roteiro estivesse sendo reescrito no último capítulo da temporada para premiar a resiliência de um clube que, mesmo vivendo altos e baixos, nunca deixou de carregar uma camisa que impõe respeito no continente. O clima nas arquibancadas virtuais é de expectativa, e cada nova notícia, cada pequeno detalhe, vira motivo para discussão acalorada, com torcedores analisando supostos documentos, interpretando regras de classificação, comparando campanhas e reforçando a tese de que, se o Mirassol realmente vacilar, o São Paulo aparece como candidato natural para assumir essa vaga. Não apenas pela tradição, mas também pela força de mercado, pela capacidade de mobilizar uma massa gigantesca de torcedores e pela relevância esportiva e comercial que o clube representa para qualquer torneio internacional. Dentro do elenco, ainda que oficialmente o discurso seja focado no trabalho diário, na preparação física, tática e mental para a próxima temporada, é impossível imaginar que os jogadores não estejam atentos a tudo o que está sendo dito, porque disputar a Libertadores é o sonho de qualquer atleta que veste a camisa do São Paulo. E saber que uma brecha pode se abrir no último momento mexe com o psicológico, com a motivação e até com a forma como cada um se enxerga no projeto, já que uma vaga na competição continental muda o patamar de visibilidade, atrai mais olhos do mundo e valoriza quem estiver ali dentro de campo representando o escudo tricolor. Na diretoria, fala-se muito em planejamento, em manter os pés no chão e seguir trabalhando como se nada estivesse garantido, mas ao mesmo tempo surgem rumores de que alguns movimentos do mercado foram retardados justamente à espera de uma definição sobre a vaga da Libertadores. Porque não é a mesma coisa montar um elenco apenas para competições nacionais e preparar um grupo que terá de enfrentar viagens longas, gramados hostis, altitudes e adversários que se transformam quando entram em campo. Em nome da América, e o São Paulo conhece como poucos essa realidade, por já ter vivido o auge e também decepções nesse palco continental. À medida que o assunto ganha corpo, é inevitável que a torcida comece a fazer projeções sobre como seria essa participação do São Paulo na Libertadores caso a vaga realmente se confirme, e as discussões vão desde o possível grupo que o time poderia pegar até a volta de um clima mais místico ao Morumbi, com o estádio recebendo bandeiras gigantes, sinalizadores, vozes uníssonas cantando por 90 minutos e uma pressão que historicamente fez muitos gigantes continentais tremerem, porque quando o São Paulo está conectado com sua torcida em noite de mata-mata internacional, algo especial costuma acontecer, e é exatamente essa magia que o torcedor sente que pode estar prestes a reviver. Desde que começou a circular a notícia de que o Mirassol poderia ficar fora da Libertadores, o coração do torcedor do São Paulo passou a bater diferente, como se de repente um horizonte que parecia distante se abrisse diante dos nossos olhos tricolores, trazendo de volta aquele velho sentimento de esperança que só quem vive o dia a dia do clube sabe explicar, e a cada conversa de bar, a cada grupo de mensagens, a ideia de que essa vaga pode escorregar para as mãos do São Paulo ganha força. Alimentada por sussurros de bastidores,
por supostos movimentos de diretoria e por uma confiança quase teimosa de que, desta vez, o destino vai sorrir para o Morumbi. Enquanto oficialmente ninguém confirma nada, nos corredores do futebol brasileiro o assunto corre solto, e o nome do Mirassol surge sempre acompanhado de dúvidas, questionamentos e comentários de que problemas administrativos, pendências de documentação ou até questões financeiras poderiam tirá-lo da Libertadores, abrindo automaticamente uma brecha no regulamento que recolocaria o São Paulo na Rota da América, uma possibilidade que faz o torcedor tricolor imaginar de novo aquelas noites de estádio cheio, luzes fortes, camisa pesada e o hino da competição ecoando como um chamado para um clube que nasceu para jogar os grandes torneios do continente. Nos programas esportivos, nas rádios e nas redes sociais, muita gente já começou a montar as contas, revisar tabelas e vasculhar o regulamento para entender exatamente qual seria o caminho para o São Paulo herdar essa vaga. E mesmo que tudo ainda seja tratado como rumor, a verdade é que o torcedor abraça essa faísca de esperança com toda força, porque sabe que, em campo, o time mostrou momentos de competitividade, encarou adversários pesados e deixou a sensação de que, com alguns ajustes e um empurrãozinho do destino, poderia muito bem estar entre os representantes do país na maior competição de clubes da América do Sul. Do lado do Morumbi, o silêncio é calculado, e isso só aumenta a sensação de que alguma coisa está se movendo nos bastidores, porque o São Paulo aprendeu, depois de tantos anos de turbulência, que determinadas negociações, conversas com federação, confederação e até mesmo com representantes de emissoras de televisão precisam acontecer longe dos holofotes, em reuniões discretas e telefonemas silenciosos, enquanto o discurso público segue moderado, respeitoso com todos os envolvidos, mas internamente a diretoria não deixa de estudar cenários, prazos e caminhos jurídicos para garantir que, se o Mirassol realmente ficar de fora, o clube esteja pronto para ocupar o lugar que, na visão de muitos tricolores, é o que melhor representa a grandeza do São Paulo. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade de voltar à Libertadores reacende lembranças que pareciam guardadas no fundo da memória, como as noites mágicas de 3 conquistas continentais, as invasões ao Morumbi, os mosaicos, a fumaça tricolor subindo para o céu e a sensação de que, quando São Paulo pisa em um torneio dessa grandeza, alguma coisa diferente acontece. Uma energia que não se explica apenas com palavras, mas que se sente na pele, no arrepio, no grito preso na garganta, e é por isso que a notícia sobre o Mirassol mexe tanto com o emocional de quem acompanha o clube com paixão quase religiosa. Em grupos de torcedores, muita gente garante que pessoas ligadas aos bastidores da bola já davam como praticamente certa a participação do Mirassol, mas que novas informações surgiram nos últimos dias, indicando possíveis dificuldades de comprovar alguns requisitos exigidos para disputar a Libertadores. E é exatamente nessa fresta que o torcedor tricolor enxerga uma oportunidade quase divina, como se o roteiro estivesse sendo reescrito no último capítulo da temporada para premiar a resiliência de um clube que, mesmo vivendo altos e baixos, nunca deixou de carregar uma camisa que impõe respeito no continente. O clima nas arquibancadas virtuais é de expectativa, e cada nova notícia, cada pequeno detalhe, vira motivo para discussão acalorada, com torcedores analisando supostos documentos, interpretando regras de classificação, comparando campanhas e reforçando a tese de que, se o Mirassol realmente vacilar, o São Paulo aparece como candidato natural para assumir essa vaga. Não apenas pela tradição, mas também pela força de mercado, pela capacidade de mobilizar uma massa gigantesca de torcedores e pela relevância esportiva e comercial que o clube representa para qualquer torneio internacional. Dentro do elenco, ainda que oficialmente o discurso seja focado no trabalho diário, na preparação física, tática e mental para a próxima temporada, é impossível imaginar que os jogadores não estejam atentos a tudo o que está sendo dito, porque disputar a Libertadores é o sonho de qualquer atleta que veste a camisa do São Paulo. E saber que uma brecha pode se abrir no último momento mexe com o psicológico, com a motivação e até com a forma como cada um se enxerga no projeto, já que uma vaga na competição continental muda o patamar de visibilidade, atrai mais olhos do mundo e valoriza quem estiver ali dentro de campo representando o escudo tricolor. Na diretoria, fala-se muito em planejamento, em manter os pés no chão e seguir trabalhando como se nada estivesse garantido, mas ao mesmo tempo surgem rumores de que alguns movimentos do mercado foram retardados justamente à espera de uma definição sobre a vaga da Libertadores. Porque não é a mesma coisa montar um elenco apenas para competições nacionais e preparar um grupo que terá de enfrentar viagens longas, gramados hostis, altitudes e adversários que se transformam quando entram em campo. Em nome da América, e o São Paulo conhece como poucos essa realidade, por já ter vivido o auge e também decepções nesse palco continental. À medida que o assunto ganha corpo, é inevitável que a torcida comece a fazer projeções sobre como seria essa participação do São Paulo na Libertadores caso a vaga realmente se confirme, e as discussões vão desde o possível grupo que o time poderia pegar até a volta de um clima mais místico ao Morumbi, com o estádio recebendo bandeiras gigantes, sinalizadores,
Vozes uníssonas cantando por 90 minutos e uma pressão que historicamente fez muitos gigantes continentais tremerem, porque quando o São Paulo está conectado com sua torcida em noite de mata-mata internacional, algo especial costuma acontecer, e é exatamente essa magia que o torcedor sente que pode estar prestes a reviver. Desde que começou a circular a notícia de que o Mirassol poderia ficar fora da Libertadores, o coração do torcedor do São Paulo passou a bater diferente, como se de repente um horizonte que parecia distante se abrisse diante dos nossos olhos tricolores, trazendo de volta aquele velho sentimento de esperança que só quem vive o dia a dia do clube sabe explicar, e a cada conversa de bar, a cada grupo de mensagens, a ideia de que essa vaga pode escorregar para as mãos do São Paulo ganha força. Alimentada por sussurros de bastidores, por supostos movimentos de diretoria e por uma confiança quase teimosa de que, desta vez, o destino vai sorrir para o Morumbi. Enquanto oficialmente ninguém confirma nada, nos corredores do futebol brasileiro o assunto corre solto, e o nome do Mirassol surge sempre acompanhado de dúvidas, questionamentos e comentários de que problemas administrativos, pendências de documentação ou até questões financeiras poderiam tirá-lo da Libertadores, abrindo automaticamente uma brecha no regulamento que recolocaria o São Paulo na Rota da América, uma possibilidade que faz o torcedor tricolor imaginar de novo aquelas noites de estádio cheio, luzes fortes, camisa pesada e o hino da competição ecoando como um chamado para um clube que nasceu para jogar os grandes torneios do continente. Nos programas esportivos, nas rádios e nas redes sociais, muita gente já começou a montar as contas, revisar tabelas e vasculhar o regulamento para entender exatamente qual seria o caminho para o São Paulo herdar essa vaga. E mesmo que tudo ainda seja tratado como rumor, a verdade é que o torcedor abraça essa faísca de esperança com toda força, porque sabe que, em campo, o time mostrou momentos de competitividade, encarou adversários pesados e deixou a sensação de que, com alguns ajustes e um empurrãozinho do destino, poderia muito bem estar entre os representantes do país na maior competição de clubes da América do Sul. Do lado do Morumbi, o silêncio é calculado, e isso só aumenta a sensação de que alguma coisa está se movendo nos bastidores, porque o São Paulo aprendeu, depois de tantos anos de turbulência, que determinadas negociações, conversas com confederação e até mesmo com representantes de emissoras de televisão precisam acontecer longe dos holofotes, em reuniões discretas e telefonemas silenciosos, enquanto o discurso público segue moderado, respeitoso com todos os envolvidos, mas internamente a diretoria não deixa de estudar cenários, prazos e caminhos jurídicos para garantir que, se o Mirassol realmente ficar de fora, o clube esteja pronto para ocupar o lugar que, na visão de muitos tricolores, é o que melhor representa a grandeza do São Paulo. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade de voltar à Libertadores reacende lembranças que pareciam guardadas no fundo da memória, como as noites mágicas de 3 conquistas continentais, as invasões ao Morumbi, os mosaicos, a fumaça tricolor subindo para o céu e a sensação de que, quando São Paulo pisa em um torneio dessa grandeza, alguma coisa diferente acontece. Uma energia que não se explica apenas com palavras, mas que se sente na pele, no arrepio, no grito preso na garganta, e é por isso que a notícia sobre o Mirassol mexe tanto com o emocional de quem acompanha o clube com paixão quase religiosa. Em grupos de torcedores, muita gente garante que pessoas ligadas aos bastidores da bola já davam como praticamente certa a participação do Mirassol, mas que novas informações surgiram nos últimos dias, indicando possíveis dificuldades de comprovar alguns requisitos exigidos para disputar a Libertadores. E é exatamente nessa fresta que o torcedor tricolor enxerga uma oportunidade quase divina, como se o roteiro estivesse sendo reescrito no último capítulo da temporada para premiar a resiliência de um clube que, mesmo vivendo altos e baixos, nunca deixou de carregar uma camisa que impõe respeito no continente. O clima nas arquibancadas virtuais é de expectativa, e cada nova notícia, cada pequeno detalhe, vira motivo para discussão acalorada, com torcedores analisando supostos documentos, interpretando regras de classificação, comparando campanhas e reforçando a tese de que, se o Mirassol realmente vacilar, o São Paulo aparece como candidato natural para assumir essa vaga. Não apenas pela tradição, mas também pela força de mercado, pela capacidade de mobilizar uma massa gigantesca de torcedores e pela relevância esportiva e comercial que o clube representa para qualquer torneio internacional. Dentro do elenco, ainda que oficialmente o discurso seja focado no trabalho diário, na preparação física, tática e mental para a próxima temporada, é impossível imaginar que os jogadores não estejam atentos a tudo o que está sendo dito, porque disputar a Libertadores é o sonho de qualquer atleta que veste a camisa do São Paulo. E saber que uma brecha pode se abrir no último momento mexe com o psicológico, com a motivação e até com a forma como cada um se enxerga no projeto, já que uma vaga na competição continental muda o patamar de visibilidade, atrai mais olhos do mundo e valoriza quem estiver ali dentro de campo representando o escudo tricolor. Na diretoria, fala-se muito em planejamento, em manter os pés no chão e seguir trabalhando como se nada estivesse garantido,
Mas ao mesmo tempo surgem rumores de que alguns movimentos do mercado foram retardados justamente à espera de uma definição sobre a vaga da Libertadores. Porque não é a mesma coisa montar um elenco apenas para competições nacionais e preparar um grupo que terá de enfrentar viagens longas, gramados hostis, altitudes e adversários que se transformam quando entram em campo. Em nome da América, e o São Paulo conhece como poucos essa realidade, por já ter vivido o auge e também decepções nesse palco continental. À medida que o assunto ganha corpo, é inevitável que a torcida comece a fazer projeções sobre como seria essa participação do São Paulo na Libertadores caso a vaga realmente se confirme, e as discussões vão desde o possível grupo que o time poderia pegar até a volta de um clima mais místico ao Morumbi, com o estádio recebendo bandeiras gigantes, sinalizadores, vozes uníssonas cantando por 90 minutos e uma pressão que historicamente fez muitos gigantes continentais tremerem, porque quando o São Paulo está conectado com sua torcida em noite de mata-mata internacional, algo especial costuma acontecer, e é exatamente essa magia que o torcedor sente que pode estar prestes a reviver.